Bom dia, eu sou Flávio Gomes de Barros e estamos juntos em mais um domingo. Nosso entrevistado de hoje é o deputado federal Alfredo Gaspar de Mendonça Neto, do partido União Brasil. Ele está concluindo o segundo ano de mandato na Câmara e já é apontado como o melhor representante da bancada de Alagoas. Ex-procurador-geral de Justiça e ex-secretário de Segurança, Alfredo Gaspar tem priorizado propostas de combate à criminalidade. Seja bem-vindo, deputado, aqui ao nosso Contextualizando. Ô Flávio, eu é que agradeço essa oportunidade de prestar contas, poder bater esse bate-papo com você e com todos os alagoanos. Bom, qual é o sentimento de, em menos de 2 anos de mandato, já ser considerado o melhor da bancada federal de Alagoas na Câmara dos Deputados? Flávio, eu tenho pautado a minha trajetória na busca de superação de desafios. Depois de 24 anos como promotor de justiça, eu saí da minha carreira sem direito à aposentadoria para entrar na política. E não quero manchar a minha trajetória porque agora sou político. Então, procuro fazer aquilo que a minha consciência a vida toda me obrigou a fazer, tentar agir corretamente. Lá na Câmara dos Deputados, como você sabe, há uma representação da sociedade. Tem o que é bom, tem o que é ruim, tem o que não se importa com o futuro do Brasil e tem aqueles que estão comprometidos com um Brasil melhor. Eu procuro seguir as pautas que a vida me encaminhou para elas. E é isso que tenho feito. O que disse que ia fazer enquanto candidato, estou cumprindo enquanto parlamentar. Bom, uma das principais bandeiras suas tem sido o combate à criminalidade, através de ações, de pronunciamento, de projetos, enfim. Quais são essas principais ações? Olha, Flávio, o Brasil hoje é uma nação dominada pelo narcotráfico, infelizmente. Essa é a maior empresa brasileira, a empresa do tráfico. Isso tem sitiado municípios, estados, a população brasileira. E foi em cima desse grande potencial lesivo das associações criminosas de grande porte, as organizações criminosas internacionais, com a atuação no Estado brasileiro, que eu trabalhei esse último ano. Consegui aprovar na Câmara dos Deputados, agora já no final de 2024, o maior projeto de lei de combate ao crime organizado transnacional, incluindo novas figuras típicas e novas modalidades de investigação para que nós tenhamos mais eficiência. Se pudesse dizer qual foi a maior vitória que eu tive na Câmara dos Deputados legislativamente falando, foi a aprovação desse projeto de lei com mais de 120 artigos, um verdadeiro código. É a chamada lei antimáfia. É comparada a uma lei antimáfia porque você está combatendo quem está no topo da cadeia. Mas, além disso, também tive outros projetos aprovados, como um que aumentou pena consideravelmente de crimes patrimoniais, roubo, furto, receptação, estelionato. Então, tenho tentado, não apenas no âmbito da segurança pública, o que é muito importante, mas ser um deputado que tem um alcance maior em termos de produção legislativa, mas produção legislativa que faça efeito na vida da população. Na sua opinião, deputado, o que é que levou o país a chegar a essa situação desse patamar tão elevado do narcotráfico? Olha, sem querer distinguir governos, infelizmente o Brasil não tem um programa de segurança pública de Estado. A cada 4 anos se troca o presidente da República e se começa uma nova tentativa de enfrentamento ao crime. E o Brasil não pode mais estar nesse patamar. Enquanto a gente está engateando, buscando combater a criminalidade, os bandidos a nível internacional e nacional estão de jato dando de goleada no sistema de segurança. Além do mais, no Brasil se achou bonito desprestigiar o sistema de segurança e proteger bandido. Isso dificulta demais o combate à criminalidade. Se eu pudesse lhe dar um panorama rápido, hoje nós temos por volta de 100 facções dominando o Brasil em termos de crime organizado. Somos o segundo maior mercado consumidor de drogas do mundo e estamos lutando pela dianteira do maior mercado exportador de substância entorpecente.
com milhares de quilômetros de fronteira terrestre e marítima desguarnecida, uma ausência de política pública completa na área de segurança pública e com iniciativas governamentais como liberação de presos de forma antecipada, liberação do uso de substância entorpecente, proteção de criminoso e punição de membros do sistema de segurança. Essa receita não dá para ter sucesso. Pior de tudo, crime organizado descobriu os serviços públicos. Hoje o crime organizado participa de licitações da área de iluminação, limpeza, transporte público, ganhando muito dinheiro do pagamento de imposto do brasileiro. E nós não acordamos para essa realidade trágica. Qual é o problema? O Brasil de amanhã é o México de hoje. Um narco-estado em que, quando as autoridades constituídas quiserem tomar as providências, infelizmente, será tarde demais. Bom, no final do ano passado, de 2024, o senhor apresentou um projeto contra um decreto do governo federal, esse decreto do governo federal que facilita, no entender de muita gente, a ação dos marginais, enfraquecendo o poder da polícia. O senhor chegou a apresentar esse projeto. No que consiste, basicamente, essa proposta? Olha, o governo federal, no meio da ausência completa de apresentação de projetos da segurança pública, teve a excelente ideia de limitar a atuação da polícia. Ele tem que ter ideia de limitar a atuação da bandidagem. Então, não dá para você começar limitando quem age dentro da lei para continuar a permitir o que os grandes criminosos fazem no Brasil, traficando com helicóptero, com aeronave, colocando fuzil na rua, matando polícia, matando a população, infernizando a vida do povo. Eu sou a favor de uma polícia regrada, de uma polícia decente, de uma polícia que respeita a lei. Isso nós não podemos abrir a mão. Mas antes de você olhar o defeito da polícia, que tem mais de 800 mil integrantes no Brasil do sistema de segurança, você tem que punir e ir atrás da bandidagem que está transformando o Brasil no caos. Então o governo ele tem um discurso fácil. Qual é o discurso dele? A polícia erra. Mas, evidentemente, toda polícia é como a sociedade, tem uma pequena parcela que pode errar, mas a gente tem que prestigiar o acerto, o nível de acerto desses homens e mulheres na rua, corrigir os erros, mas corrigir prestigiando quem acerta. O governo vai na lógica inversa, ele quer punir a todos como se todos praticassem erros. Há quem diga que essas ações do narcotráfico chegou em instituições tipo magistratura, tipo Ministério Público. O senhor tem essa informação? Olha, o que eu posso dizer é que, infelizmente, os poderes constituídos, eles hoje estão muito corrompidos. O crime organizado, ele tem um material que para muita gente é o principal, infelizmente, que é o poder econômico. E eles estão conseguindo comprar decisões judiciais. Propus uma CPI das decisões judiciais, que não é possível que o povo perca a credibilidade em um poder tão importante como é o judiciário. Temos muitos casos de concessão de decisões judiciais suspeitas para integrantes do crime organizado. E isso precisa ter imediatamente uma apuração e um freio. A população não pode ter os poderes da República contaminados. Mas o Brasil está caminhando a passos largos para uma descredibilização muito grande dos poderes constituídos. Isso é muito ruim. Quando a população olhar, perceber que não pode confiar nos poderes constituídos, o Brasil irá partir para um problema em que esse nível nunca se chegou. Bom, o que dizer, deputado, sobre o seu projeto de castração química para estupradores? Como é que é na prática? Olha, na prática nós temos países desenvolvidos da Europa, da Ásia, da América, como os Estados Unidos, que eles procuram o meio termo. Qual é o meio termo? É você fazer a castração por meio de medicamento.
Uma parte dos crimes sexuais, eles ocorrem pela exacerbação do libido sem o controle da pessoa. Então, é muito melhor você bloquear essa sensação de desejo sexual, como faz com a castração química, e proteger as crianças, as mulheres, as pessoas idosas, para que esses crimes não tenham esse índice de repetição e reincidência tão grande. Nós vamos aprovar lá na Câmara isso aí. Nós já demos um grande passo agora nesse último mês, vai para o Senado da República e possivelmente volte para a Câmara dos Deputados. É um passo, uma tentativa de acerto diante da ineficiência do atual sistema penal em relação a crimes sexuais. Bom, vamos a um breve intervalo comercial e na volta a gente continua a nossa entrevista com o deputado federal Alfredo Gaspar de Mendonça Neto. Até já. Estamos de volta com o programa Contextualizando. Comigo, aqui nos estúdios da TV Pajuçara, o deputado federal Alfredo Gaspar de Mendonça Neto. Deputado, o senhor também tem sido um crítico muito contumaz em relação ao Supremo Tribunal Federal. Por que essa postura? Olha, Flávio, eu tenho o maior respeito pelas instituições e pelos poderes constituídos. E tenho respeito pelo Supremo Tribunal Federal. O que eu não posso admitir esse ativismo judicial e essa partidarização política de alguns ministros. Por isso eu tenho me posicionado de maneira firme. O Supremo Tribunal Federal tem que ser algo que esteja acima das disputas políticas e das preferências ideológicas. Nós precisamos de juízes imparciais, juízes que eles mostrem e pareçam imparciais. Então, lá, infelizmente, o clima em Brasília, a gente que está perto, temos visto um viés ideológico muito forte por parte de alguns ministros, um partidarismo que exacerba completamente a atuação jurisdicional, e eu não posso ser covarde a ponto de não mostrar esses pontos. Acho que os ministros, eles têm que ser respeitados, mas eles não podem ficar isentos de críticas. Não tem como você não criticar o inquérito da fake news aberto pelo Toffoli e entregue às mãos do Alexandre de Moraes, em que ele mesmo, por exemplo, ele é juiz, promotor, advogado, ele é investigador, ele é polícia. Não pode, isso não existe. Não tem como pegar um Flávio Dino, foi ministro da Justiça do Lula, um comunista assumido, e agora está fazendo dobradinha com o governo Lula naquilo que o governo Lula quer, perseguindo inclusive opositores do Supremo Tribunal Federal do atual governo. Então, acho que o papel da Câmara dos Deputados, o papel do Senado da República é ter a altivez de, com respeito, mostrar que o Supremo Tribunal Federal tem errado nesses quesitos e cobrar uma postura republicana. O senhor se inclui dentre os parlamentares que acham que o Supremo está usurpando a competência do Congresso? Eu não tenho dúvida nenhuma, o Supremo Tribunal Federal trouxe para si hoje, e não sei com que disposição, de ser o solucionador geral dos problemas da República, se imiscuindo em tudo que é questão. E principalmente adentrando a questões que pertencem ao Legislativo. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, ele mexeu no marco temporal. O Congresso Nacional tinha acabado de decidir. O Supremo Tribunal Federal está decidindo sobre aborto quando o próprio Congresso Nacional há muito tempo já decidiu que as questões de exclusão de ilicitude já estão previstas na lei, agora a descriminalização do uso de substância entorpecente. São questões que a população quer ver o Congresso Nacional decidindo, afinal de contas, a cada 4 anos você pode trocar o seu parlamentar, mas você não pode trocar o ministro do Supremo a cada 4 anos porque é um cargo vitalício. Está na hora do Supremo ter contenção. Já que ele não tem a autocontenção, é ter uma contenção. Não é para diminuir poderes constitucionais do Supremo, é para ele não ultrapassar os poderes constitucionais que hoje detém.
E como é que o senhor observa essa disputa entre o Congresso, o Judiciário e o Poder Executivo em relação às emendas parlamentares? Olha, primeira coisa, deixar muito claro, emenda parlamentar tem que ter transparência e rastreabilidade. Não tenho dúvida disso. Esse dinheiro é do povo e o povo tem todo o direito de saber para onde vai se aplicar. E como vai ser aplicado? E como vai ser aplicado. Isso aí é uma coisa clara, objetiva e que o parlamento tem que defender. O que nós não podemos admitir é o que acontece hoje. É o que o governo Lula faz. A cada votação que prejudica o povo brasileiro, está lá à disposição 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões de emenda para o deputado que fecha a consciência e vota de acordo com a vontade do governo. E o governo, ele quer isso, ele quer que o deputado fique refém da votação, ou seja, tranca a emenda para poder permitir que o deputado fique refém da vontade da votação daquele projeto que lhe interessa. Então, acho que a emenda ela é um instrumento importante, desde que seja transparente e rastreável. Tem que haver investigação para ver quem está destinando corretamente, mas não pode haver discriminação, como está ocorrendo hoje. Qual é a discriminação? Vou dar o exemplo a você. Agora, na reforma dos gastos, o governo liberou recurso para o deputado que votasse de acordo com a vontade dele. Oxe, por que esse toma lá da cá, o Flávio Dino não faz uma investigação e vê quem vendeu o voto e vê quem comprou o voto? Porque o Flávio Dino só está rastreando emenda do meio do ano para cá, quando os opositores não receberam as emendas antes, porque são opositores, e os do governo que receberam no primeiro semestre, porque as emendas também não são investigadas. Então, não pode haver essa diferenciação. O governo, ele nunca teve na sua história essa falta de vergonha tão grande como está hoje, que é comprando abertamente voto de parlamentar. E o Supremo Tribunal Federal, vendo isso, não está tomando nenhuma providência. Por algumas posições que o senhor tem assumido na Câmara, nesses quase 2 anos de mandato, o senhor tem sido rotulado por alguns como uma figura de extrema-direita. Até que ponto isso me incomoda? Não me incomoda porque eu não sou de extremismo. O que eu não sou é leite morno. Eu gosto de tomar uma posição. Então, lá na Câmara dos Deputados, eu tenho tomado posição histórica, como foi sempre a minha vida. Quando querem diminuir as minhas posições, me chamam de extrema direita. Olha, se ser de extrema direita é não aceitar a compra de voto por parte do governo, se ser de extrema direita é ser contra o aborto, se ser de extrema direita é ser contra a liberação de drogas, a liberação de bandido, se ser contra a extrema direita é ser contra a corrupção e combater isso diariamente no Congresso Nacional, eu estou tranquilo. A minha história de vida ela está tendo continuidade. Eu não sou outro Alfredo, eu sou o mesmo que a vida toda defendi os mesmos pontos de vista. Outra coisa, no âmbito local, o senhor foi à Justiça contra a terceira reeleição do presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Vitor, que foi reeleito, inclusive, com os votos dos 27 parlamentares. O que é que fundamentou essa sua iniciativa? Olha, hoje eu tenho pena do estado de Alagoas. Alagoas elegeu um governador sem capacidade, governador que tinha sido indiciado pela Polícia Federal pela suspeita de desvio de mais de 54 milhões de reais, governador que está levando Alagoas para o fundo do poço com empréstimos aí da ordem de quase 5 bilhões de reais, pelo menos é o que está aí de pedido de autorização, e está fazendo uma parceria com o seu chefe, que é o presidente da Assembleia Legislativa, um cara que tem uma frota de aeronave, uma pessoa que já foi investigada por corrupção, eu mesmo denunciei, hoje detém um controle quase absoluto dos poderes do Estado, e eu não acredito que é o melhor para Alagoas de respeitar a Constituição e esse cidadão, ele ser reeleito presidente do poder. Em que pese isso não vai mudar muita coisa não, porque ele já manda em absolutamente
tudo. É uma pena que Alagoas esteja com esse momento da roda gigante no ápice da impunidade. A corrupção está tomando conta do Estado, está precisando de uma maior fiscalização do Ministério Público, de uma atuação maior da Polícia Federal, e eu fico muito triste de ver o Estado de Alagoas nesse estado de coisas inconstitucional. Bom, no cenário nacional, estamos começando 2025 e as perspectivas não parecem muito boas do ponto de vista econômico em termos de futuro do Brasil. O senhor tem algumas informações nessa área também? Você veja, o Brasil hoje está com a dívida pública bruta acima de 9 trilhões de reais. O dólar vai fechar o ano perto de R$ 6,20. Nós estamos com a inflação acima do teto da meta. Perspectiva do ano que vem é o PIB muito menor, a dívida pública comprometendo 80% do PIB, uma perspectiva de retração econômica forte, de inflação ultrapassando 5%. O povo hoje no Brasil, ele está começando a sentir seriamente as consequências desse desarranjo na economia. 2025 vai ser um ano muito difícil para a economia. Tudo aquilo que era favorável para o Brasil dar certo com responsabilidade, eu me posicionei de forma favorável. Mas, infelizmente, o governo Lula está sem uma direção e a economia está sentindo isso. O Brasil terá sérias dificuldades se não houver uma mudança de rumo brusca. Os juros estão caminhando para 14% a 15% no ano que vem, ou seja, isso vai representar uma fuga de investimentos do capital estrangeiro, uma ausência de investimento também aqui, que empresário não vai investir nem vai empreender com 14%, 15% de juros. A equipe econômica do governo Lula está completamente perdida. Temos outro lado que é o assistencial, que é muito importante, mas não temos uma trava. Por exemplo, você paga Bolsa Família ao mesmo tempo que você coloca para se profissionalizar a pessoa que recebe o Bolsa Família, para daqui a um tempo ela tenha direito a ir ao mercado de trabalho, por exemplo. Ou seja, o Brasil ele está criando uma bolha que vai estourar no colo do cidadão que produz e que paga impostos. O cenário para 25 não é um bom cenário diante da incompetência da economia do governo PT. E quais seriam as consequências, na sua opinião, dessa situação política do país para a eleição do ano que vem, 2026? Olha, um dos grandes pecados do país é a eleição em cima de eleição. Ninguém trabalha em um projeto de Estado, se trabalha pensando na próxima eleição. Se comete as maiores loucuras se pensando tão somente na eleição. Como aqui em Alagoas se cria distribuição de recursos para ganhar a eleição, se cria cesta básica. No Brasil não é diferente. Então o Lula vai querer que a economia rode para poder ir para a reeleição. A custo de quê? A custo de uma inflação muito alta, de um endividamento maior ainda, do aumento de juros, do aumento da inflação. Então nós vamos ter em 2025 um cenário de conflito econômico grande. O Banco Central querendo controlar a parte fiscal, mas não vai mais conseguir, porque o monetário não vai ser suficiente, e o governo Lula querendo botar um cobertor em cima desse desastre, dizendo que está tudo bem. Quem vai sentir é o consumidor na feira, na bomba de gasolina, no supermercado, no pagamento da escola do filho, no pagamento do salário mínimo, e por aí vai, Flávio. A tendência é, Lula estava preparado para ganhar a eleição, ganhou a eleição, mas não estava preparado, nem tinha um projeto de governo. Bom, pelo seu desempenho como deputado federal, nesses quase 2 anos de exercício do mandato, o senhor está sendo citado como possível candidato a uma das 2 vagas ao Senado no ano que vem, em 2026. Existe essa pretensão? Flávio, eu trabalho dia e noite para cumprir bem o meu mandato de deputado federal. Nunca dormi um dia pensando em outra possibilidade. Eu primeiro eu preciso cumprir com o povo alagoano esse mandato que muito me honra, e é disso que eu estou cuidando.
Bom, aproveitando para agradecer a sua presença, eu coloco o espaço à disposição para uma despedida e a sua mensagem para o nosso telespectador. Olha, eu desejo que Alagoas seja um estado de muita paz, prosperidade e oportunidade para todos. Que a corrupção seja varrida e que a Polícia Federal possa dar algumas respostas urgentes. E que as pessoas tenham oportunidades. Chega de político corrupto no estado de Alagoas, ninguém aguenta mais. Ok, você pode rever essa entrevista no YouTube da TV Pajuçara. O programa Contextualizando desse domingo fica por aqui. Um bom final de semana para todos.